Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, é importante que você se inscreva para poder ter acesso a todos os conteúdos que nós postamos aqui, sejam hinos, pregação da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é contribuir para uma construção de uma fé forte, firme, alicerçada na Palavra de Deus. Em especial nesta série, Como Posicionar-se em Cristo, que nós estamos tomando por base um sermão da mensagem, um sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, o sermão A Posição de um Crente em Cristo. Nós estamos trazendo aqui assuntos que nós já tratamos, inclusive, aqui no canal. Ao longo dos anos, nós já tratamos desses assuntos, mas nós estamos trazendo agora de uma forma de série e aprofundando um pouco mais. Esperamos que esteja contribuindo com a sua fé. Também nos dispomos, uma vez que esse sermão foi proposto, tá? Ele foi pregado a partir de um estudo, não é estudo que nós fizemos, tá? Estudo que o mensageiro tomou por base o livro, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, ele faz uma afirmação importantíssima e que sobre a qual nós vamos tratar. No próximo conteúdo, na próxima semana, ele vai fazer uma afirmação importantíssima de que a carta aos Efésios não é para os do mundo. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios ela foi escrita para cristãos, para cristãs. Não é para os do mundo. E por que essa afirmação é importante? Sobre isso nós vamos falar no próximo conteúdo, na próxima semana. Mas é importantíssimo nós termos esse conhecimento. O porquê que a carta do apóstolo Paulo é uma carta escrita não é para os do mundo, é para os cristãos, para as cristãs. Então, uma vez que é para os cristãos, para as cristãs, estudar a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, é importantíssimo. Conhecer essa epístola em sua essência. Então, nós nos dispomos havendo interesse por parte dos irmãos, das irmãs, havendo manifestação por parte dos irmãos, das irmãs, pode ser em forma de comentário aqui abaixo dos vídeos, pode nos enviar mensagem, tem link aqui abaixo dos vídeos que pode encaminhar mensagem diretamente para nós. Se houver interesse, nós podemos trazer aqui uma série a respeito, tratando da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós podemos ler essa epístola, versículo por versículo, fazer uma leitura compartilhada no sentido de fazermos uma leitura exatamente do primeiro capítulo até o último capítulo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e aí vamos destacando alguns pontos, porque essa carta é profundíssima. Mas ocorre que na maioria das vezes as pessoas ouvem partes da carta, e da pior forma possível apresentada, porque ela vem manipulada, ela vem manejada, e ela então acaba, na maioria das vezes, enganando as pessoas. Talvez seja feito de forma... quem está fazendo isso talvez nem esteja percebendo que esteja fazendo, ou nem seja de forma intencional. Mas, conforme tratamos no conteúdo da semana passada, irmãos, isso é um engano. É o maior engano, é o mesmo engano pelo qual Eva foi enganada. É essa forma de trazer a palavra de Deus, mas trazê-la de forma manipulada, trazê-la de forma manejada, trazê-la de forma que não é a maneira pura, correta de se trazer. E aí, quando dizemos a maneira pura, algumas pessoas têm a compreensão, né? Então entendi. A maneira pura é fazer uma leitura sem nenhum comentário.
ou eu sentar e ouvir uma leitura sem nenhum comentário. Essa é a maneira pura. Olha, ler a Bíblia, há pessoas que leem milhares de vezes de Gênesis a Apocalipse e fica sem compreender. Só leu. Não é diferente com a mensagem. Há pessoas que defendem que só tem que se ver, fazer só ouvir, né? É só ouvir. Não basta ouvir a pregação do sermão e pronto. Não precisa fazer mais nada. Só ouvir. Ocorre que, atrás de toda defesa que não está de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo aos gentios, traz, em especial na epístola aos Efésios, qualquer defesa que não esteja de acordo com a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ela tem algo por trás. Está sendo manipulada para algum fim. Você está percebendo? Está sendo manipulado para algum fim. Se não segue, vamos dizer, a receita do bolo, não vai dar bom. Vai dar ruim em algum momento. E a receita de bolo para uma vida espiritual segura, para uma fé segura, é a compreensão do livro, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vai chegar um momento que nós vamos aprofundar mais no decorrer aqui da série. E você vai poder ter uma compreensão melhor. Por isso, acompanhe essa série, todos os vídeos dessa série, todos os conteúdos dessa série. E se você ainda não teve a compreensão da verdadeira essência, em especial da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, é o que temos tratado aqui nesse canal, peça a Deus que te ajude a compreender. Porque, irmãos, o engano hoje, ele é seríssimo. Na verdade, ele é o mesmo engano, como nós falamos na semana passada. Não vamos ficar retomando aqui, mas é o mesmo engano, a mesma estratégia, a estratégia é a mesma. A unção de engano é a mesma. A mesma de que a serpente usou para enganar Eva. Ainda hoje é a mesma. Tá? Se você não assistiu o conteúdo da semana passada, então assista. A estratégia é a mesma. Acontece que hoje as pessoas têm menos conhecimento. E nós iniciamos a série falando disso, de uma série de coisas que levam as pessoas a ficarem sobrecarregadas, e isso faz com que elas não foquem naquilo que precisa. Se preocupa com o passado, se preocupa com o futuro, esquece do presente, não faz ligação com Deus. Não cuida da sua vida espiritual no presente. Por quê? Porque está trazendo traumas do passado que ainda não superou, traumas pessoais que não superou, mágoas, enganos. Fui enganado onde eu congregava. Vou tocar no espiritual. Onde eu congregava, fui enganado por tal líder, houve escândalo. E não estou citando nenhum caso específico, não, viu? Isso é geral, porque a bagunça, o engano, a confusão, escândalos, crimes no meio de, né, por parte de religiosos, de liderança, isso aí acontece em tudo quanto é lugar. Isso virou comum agora. Não adianta a gente querer ser fantasioso de falar, não, na minha religião não acontece esse tipo de coisa. Larga a mão de ser cego, seja realista. O engano espalhou-se em todas as religiões. Manipulação entrou em todas as religiões. Não tem uma que possa dizer, na minha não tem. É o maior enganado que existe. É aquele que utiliza-se até um termo aí muito comum, é a última a saber. Essa pessoa vai ser a última a saber, e quando souber, vai se escandalizar, vai para o mundo, vai perder a fé. Porque tem, sim, todas as religiões têm a sujeira, o mundo, a podridão entrou em tudo quanto é lugar.
Mas e agora? Qual que eu vou escolher? Aí é que está o engano. As pessoas querem escolher religião. As pessoas querem escolher um líder perfeito. O único líder perfeito é Cristo, mais ninguém, não existe outro. As pessoas querem escolher um ministro perfeito. As pessoas querem escolher uma igreja perfeita, um sistema organizado perfeito. Sabe quando que vai encontrar? Você vai encontrar a serpente no seu ouvido indicando esse sistema perfeito, essa organização perfeita, esse companheirismo perfeito, esse grupo perfeito, esse ministro perfeito, essa religião perfeita. É a serpente. Se tem alguém te indicando algo que é humano, perfeito, é a serpente no seu ouvido te enganando, como enganou a Eva. A serpente apresentou o perfeito para Eva e ela aceitou. Tá vendo como o engano ele permanece? Agora, se nós olharmos da forma que o próprio apóstolo nos ensina, nos capítulos iniciais da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, se nós olharmos para esta epístola de forma que ele próprio nos ensina a fazer, então ele vai nos levando do básico até o avançado do nosso posicionamento em Cristo. Então tá vendo a importância de nós conhecermos a epístola do apóstolo Paulo? Não é só a epístola do apóstolo Paulo, é a Bíblia toda assim, mas se nós não compreendermos nem a epístola do apóstolo Paulo, meu irmão, o engano vai vir de rodo para cima de nós e nós vamos engolir tudo quanto é porcaria, confusão, bagunça, mistura, qualquer outra coisa que você queira dizer, que é o que virou nas religiões. Então a falta de conhecimento, a falta de compreensão, em especial do livro de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é o que tem feito as pessoas tomarem tantas decisões erradas com relação à sua vida espiritual e não se posicionar corretamente em Cristo. Então, irmãos, é claro que não é um sermão, nós não podemos ficar com um sermão, mas esse sermão, a posição de um crente em Cristo e que foi pregado, baseado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, isso é tremendo. Nós precisamos olhar com muita atenção para essa epístola. Então veja, e aí, né, concluindo o assunto, e você diz, mas aí se as religiões estão todas perdidas, se eu posso estar ligado, afiliado, etc e tal, é uma religião que também está toda bagunçada, misturada e tantas coisas, como é que eu faço? Pois é por isso que nós estamos tratando como posicionar-se em Cristo. É por isso que a mensagem que Deus tem nos enviado, a essência da mensagem, não aqueles que estão pregando a mensagem de forma manipulada, mas a essência da mensagem, e que não basta também ficar ouvindo, só ouvir. Então é só ouvir a leitura, só ouvir uma pregação. Não está certo também, porque o apóstolo Paulo nos fala a respeito do quíntuplo de Efésios. Quem entende, quem compreende o que é e qual é o real quíntuplo de Efésios, não se engana. Não se engana. Aí nós vamos ter a oportunidade de tratar disso no decorrer aqui da série, ou havendo interesse por parte dos irmãos, das irmãs, quando nós aprofundarmos mais, quando nós trouxermos aqui a série a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Caso houver interesse, manifeste-se através de comentários, de mensagens, e podemos trazer uma série para nós nos dedicarmos mais especificamente nesse livro. O apóstolo aqui no capítulo 1, né, da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, veja o que ele traz aqui. Nós vamos falar hoje da pior praga que existe na igreja. Então veja, obviamente que não queremos ser a pior praga, né? Nós queremos saber aquilo que podemos fazer para ser bênção, né? Para ser bênção, não praga, né? Mas enfim, vamos lá. Capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê
vos dê em seu conhecimento, no meu conhecimento, no seu conhecimento. É ele quem pode dar a mim, dar a você, no nosso conhecimento, no meu conhecimento, no seu conhecimento, o espírito de sabedoria. É o que mais tem faltado para as pessoas hoje. E de revelação. Nós tratamos disso aqui no conteúdo da semana passada. Se Eva tivesse tido sabedoria e revelação, ela jamais teria caído, sido enganada como foi. Faltou para ela revelação, faltou para ela sabedoria. E ela estava ouvindo o quê? O que você acha que Eva ouviu? Nós tratamos disso aqui na semana passada. Se você passou por esse conteúdo, assistiu esse conteúdo, é tremendo. Ela ouviu uma mentira? Sim, mas não era uma fake news que ela ouviu. É tremendo. Se você compreendeu esse assunto, você certamente está começando se já não está bem posicionado na palavra de Deus, você já deve estar se preparando para se posicionar. E tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada porque nunca compreendeu a essência do engano de Eva. O que é o real engano que a serpente utilizou. A forma, a estratégia que a serpente utilizou, que é utilizada ainda até hoje, porque funciona. Sabe aquela fórmula que funciona? A serpente criou uma fórmula de engano do ser humano. Usou com Eva, viu que deu certo, continua usando até hoje. A serpente não existe mais, mas a unção é a mesma. E ela continua ungindo ainda hoje pessoas, ministros que utilizam a mesma estratégia que a serpente utilizou. Então veja, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. Então, pregando esse sermão, que você pode ter acesso a ele, ao PDF desse sermão aqui, vídeos, em link abaixo dos nossos vídeos aqui. Veja. Parágrafo 18. Agora, nós temos o nosso lado sincero. Eu sei que às vezes algumas afirmações que nós fazemos aqui vão... Puxa vida, a pessoa ouve e fala assim, mas precisava ser tão sincero assim. Irmãos, de engano, o mundo está cheio. Em especial aqui na internet, o que mais tem aqui é pessoas enganando, pessoas manipulando, pessoas postando aqui conteúdo só para ter clique, para monetizar vídeo, sabe? Para ter milhões de visualização só para ganhar em cima disso. Ou para defender algum tipo de organização. Então, não é isso que você vai encontrar aqui. Aqui nós procuramos trazer da melhor forma possível o nosso lado sincero. Se não for para falar a verdade, nós não tem por que vir aqui. Para falar mentira já tem especialistas em falar mentira aqui. Quem quer mentira, quem quer, açúcar para ficar só adoçando o ouvido, evangelho açucarado, isso está cheio aqui, não precisa de mais, não dá nem para concorrer com esse tipo de evangelho. Eles são especialistas, as pessoas que postam coisas aqui para ganhar clique, para ter milhares, milhões de visualização, não dá nem para perder tempo de querer concorrer com eles ou ganhar a fatia do mercado que virou as religiões. É perder tempo, é desgastante, não vale a pena fazer isso, não, sabe? Não, então nós temos que ter o nosso lado sincero. São poucos as pessoas que buscam conteúdos para ajudar a fé. Não é popular de trazer conteúdos que ajudam as pessoas a fundamentar a sua fé em Cristo através da sua palavra. Isso não é popular, isso não é viralizante. Nós sabemos disso. Mas é a inspiração que Deus tem nos trazido, é o que nós vamos trazer. Aqueles poucos que vão se beneficiar desse conteúdo
Graças a Deus, uma alma é valiosa, uma alma salva, ela é valiosa. Então, é com esse objetivo. E a mensagem, a essência da mensagem, ela traz isso. Por isso que nós estamos sempre tratando aqui. Abra os olhos e procure conhecer a essência da mensagem. Não é porque está pregando a mensagem que é mensagem que você pode ouvir, que vai te alimentar e que vai te ajudar a ter fé. Não é. Você precisa compreender a essência da mensagem. Tem muita mensagem sendo espalhada por aí, manipulada. É duro dizer isso, mas é verdade. Não, mas é mensagem. É mensagem, é a palavra de Deus. Mas é o engano que a Eva caiu. A questão é a forma que ela é apresentada. Se ela não é apresentada na essência, é mensagem, é a palavra de Deus, mas ela é enganosa. E quem está trazendo, é profundo dizer isso, é duro, mas é a mesma unção da serpente. É para enganar, é para levar as pessoas a olhar para outra coisa que não para Cristo. A tudo, menos posicionar-se em Cristo. Então veja, agora nós temos o nosso lado sincero, quanto somos. Eu quero que você acompanhe comigo a nossa lição de escola dominical. E o meu assunto para esta tarde, apenas por pouco tempo, porque nós temos que voltar e pregar hoje à noite, é sobre a posição de um crente em Cristo. Quantos cristãos estão aqui? Levante suas mãos. Todos os crentes, levante suas mãos. E todos os crentes. Agora, se você é um crente, eu creio que sei que a maior praga que está na igreja hoje, presta atenção nisso, a maior praga que está na igreja hoje é não saber o que eles são. Eva não sabia quem ela era, por isso que ela foi enganada. Se a Eva soubesse quem ela era, Adão e Eva falavam com Deus cara a cara. Eles ouviam de Deus. Deus falava com eles todos os dias no jardim. No final da tarde, ele vinha e falava com eles. Eles viam Deus. Ela nunca teve consciência do que ela era. Se ela tivesse consciência do que ela era, ela jamais teria sido enganada pela serpente. Ela podia falar diretamente com Deus e ela perdeu essa conexão. Ela foi enganada porque ela perdeu essa conexão. A serpente veio para ela e apresentou algo que fez com que ela passasse a olhar para a serpente. Tirasse os olhos de Deus e olhasse para a serpente. Você está percebendo? E é o maior engano, e é o engano que é utilizado ainda hoje. Por isso que quando nós falamos assim, para de ficar olhando para o líder, para de ficar olhando para a igreja, para de ficar acreditando em companheirismo, em grupo, em igreja, em organização, em denominação, porque eu sou há 40 anos dessa organização, dessa igreja, desse grupo. Isso tudo é engano. Você está olhando, está colocando outra coisa no lugar de Deus. Isso é comportamento de gentio. Você está transformando em ídolo, colocando algo no lugar de Deus. Isso é ídolo, é abominável aos olhos de Deus. Aí a pessoa fala assim, virou atacador agora virou defamador de igreja, defamador de líder. Por acaso estamos citando alguma igreja? Por acaso estamos citando algum líder? Por acaso estamos citando algum grupo específico? Se tivéssemos, aí sim, poderíamos ser classificados como difamador, não é? Mas o que nós estamos mostrando é uma fé, é uma qualidade de fé. E estamos sempre lembrando, não estamos aqui tratando do conteúdo da igreja tal, do conteúdo da fé tal, né? Da fé católica, da fé apostólica, da fé pentecostal, da fé na mensagem. Não estamos falando de tipos de fé, nós estamos falando de uma forma geral,
porque não interessa o que está sendo apresentado. Interessa é a forma. O engano é a forma. A fé católica está falando a respeito da palavra. Ou a fé católica não utiliza a Bíblia? A fé pentecostal trata da palavra. A fé protestante, da palavra. E aí tem as várias igrejas que têm os vários nomes. Está compreendendo melhor agora em que nós estamos chegando? Quando nós tratamos da posição de um crente em Cristo, não, mas é a mensagem que está sendo pregada, é a mensagem baseada na Bíblia. Tudo bem, nós estamos falando de conteúdo. Estou falando de conteúdo, se é o catecismo da Igreja Católica, se é os dogmas da Igreja Pentecostal, se são os credos da Igreja Protestante. Não é disso que estamos falando. Se está tudo baseado na palavra de Deus, está sendo pregado a palavra de Deus. Correto? Está sendo pregado a palavra de Deus. E é exatamente o que a serpente fez. A serpente pregou a palavra de Deus para Eva. Por isso que é perigosíssimo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Agora nós vamos só ouvir a palavra de Deus e desde que estejamos ouvindo a palavra de Deus está tudo certo. Não é o que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Na carta de Paulo aos Efésios, uma carta que foi escrita aos cristãos. Por isso que estamos dizendo a necessidade de nós compreendermos a carta do apóstolo aos Efésios. Compreender a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que está alinhadíssima com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando o mensageiro diz, o que Paulo pregou eu estou pregando, o que o apóstolo Paulo pregou é o que eu estou pregando, é que ele está nos ajudando a compreender, e ele está não só ajudando a compreender, mas ele está seguindo o que o apóstolo Paulo ensinou, seguir para compreender a própria carta que ele escreveu, porque o princípio da carta aos Efésios, da epístola aos Efésios, ele vai nos mostrando, ele pega como fosse alfabetização, ele vai nos ensinando a ler, mas as pessoas passam correndo pela parte introdutória para ir lá no quíntuplo de Efésios, porque é interessante, né? É poder, é cargo, é possibilidades, etc. e tal. E aí aprofunda mais naquela parte. E aí cai na unção da serpente e manipula as pessoas. Então, irmãos, o engano, essa praga que a mensagem está nos alertando, essa praga é em todas as religiões. E para fugir disso, o que é que nós temos que fazer? Posicionarmos corretamente de acordo com a palavra de Deus. É o que nós estamos tratando no decorrer dessa série, veja. Então vamos tentar colocar o crente posicionado em Cristo. Então, quando ele pregou esse sermão aqui, ele diz, nós vamos tentar colocar o crente posicionado em Cristo e mostrar que a sua autoridade está em Cristo. A autoridade do cristão não está na igreja que ele congrega, no ministro que ele tem como seu pastor, como seu bispo, seu apóstolo, seja lá quem for. Não, a autoridade dele está em Cristo. E nós precisamos compreender isso. Enquanto nós não compreendermos isso, nós não temos fé para o rapto. Precisamos compreender. Enquanto nós não compreendermos, desde o primeiro item que nós estamos trabalhando nessa série aqui, que nós podemos ser felizes, E porque como ser feliz? Posicionando-nos corretamente na nossa vida pessoal, equilibrando a nossa vida pessoal, resolvendo nossos dilemas pessoais, nos posicionando corretamente como cristãos, como cristãs
inclusive na nossa vida natural, porque às vezes a pessoa acha que ser cristã é só ir na igreja, e a vida natural, o nosso trabalho, pode levar de qualquer jeito, o importante é eu ser cristão, estar em Cristo. Só que não, a posição de um crente em Cristo, ela depende inclusive da nossa vida natural, do nosso equilíbrio emocional, psicológico, psíquico, da nossa vida pessoal, do nosso relacionamento com os irmãos, com os amigos, no nosso trabalho. É um conjunto. Tudo isso é um conjunto. Então, posicionar-se em Cristo é fazer uma avaliação de como eu me comporto como homem, como ser humano. É tudo, é o equilíbrio. E nós temos tudo, irmãos, nós temos tudo para ser como Cristo foi. Basta que nós tenhamos compreensão, em especial, da essência da mensagem, porque ela nos posiciona. Ela tem tudo para nos posicionar corretamente, inclusive na questão natural. Mas é preciso compreensão. E é preciso estar disposta a se posicionar. Nós vamos parar por aqui. Se você não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo que tem o objetivo de te ajudar. Se está te ajudando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te guarde e até nosso próximo vídeo. Vamos para uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre esta vida, sobre esta família, que haja cura, libertação, revelação, sabedoria, bênçãos do alto derramadas sobre cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até a próxima semana. Na próxima semana, nós vamos tratar de mais um assunto e aguardamos você aqui para continuarmos nesse estudo. Nós vamos falar a respeito de que a carta de Efésios, a carta aos Efésios, não é para os do mundo. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, a próxima semana, o Senhor nos permitindo. Até breve.